Existe uma pergunta que todos nós respondemos, mesmo sem perceber. Quem você escolhe se tornar depois que o mundo decepciona você? Porque ninguém nasce amargo, ninguém nasce desconfiado, ninguém nasce acreditando que gentileza é sinal de fraqueza. Essas coisas são aprendidas depois de algumas decepções, depois de algumas portas fechadas, depois de ouvir vezes suficientes que você não é bom o bastante. Aos poucos, o mundo começa a sugerir quem você deveria ser, e a verdade é que às vezes dá vontade de ouvir, porque é mais fácil endurecer do que continuar se machucando. Mas existe uma personagem da Disney que passou o filme inteiro respondendo essa pergunta de um jeito diferente, Judy Hopps. E talvez o verdadeiro superpoder dela nunca tenha sido coragem, talvez tenha sido outro: escolher não deixar que o mundo decidisse quem ela seria. Desde pequena, Judy sempre ouviu a mesma mensagem: coelhos plantam cenouras, raposas enganam, predadores assustam, presas obedecem. Cada animal já nasce com um lugar definido, e quem tenta sair dele parece estar quebrando uma regra invisível. Se não tentar nada novo, não vai falhar. Mas eu adoro tentar. Pois é, nunca existiu policial coelho. Não. Coelho não faz isso. Nunca. Nunca. Então eu teria que ser a primeira, porque eu ainda vou fazer do mundo um lugar melhor. De repente, se você quer mesmo melhorar o mundo, nada melhor que ser uma plantadora de cenoura. Mesmo assim, Judy insiste. Ela treina, ela cai, levanta, estuda, entra para a academia, se forma, vai para a zootopia, finalmente realiza o sonho de ser policial. E o que ela encontra? Exatamente a mesma mensagem, só que agora dita por adultos. Todos que vêm pra Zootopia acham que podem ser o que quiserem. Só que não. Só pode ser o que já é. Raposa esperta, coelha tosca. Eu não sou uma tosca. Tá. Isso no seu pé não é cimento. Nunca será uma policial. Você não serve para isso. Volte para o estacionamento. Isso não é trabalho para alguém como você. Aqui acontece uma coisa interessante. O filme poderia transformar Judy em alguém revoltado, mas ela escolhe outro caminho. Ela continua acreditando. Senhora, eu não sou um coelho de pelúcia. Então aplicar 100 multas por dia será fácil. 100 multas. Eu não vou aplicar 100 multas. Vou aplicar 200 multas antes do almoço. Mas existe um momento em que a Judy faz exatamente aquilo que sempre condenou. Ela deixa o medo falar mais alto. Durante a coletiva da imprensa, ela reforça um discurso que divide predadores e presas. Sem perceber, ela alimenta o mesmo preconceito que passou a vida tentando combater. E quem paga o preço é Nick. Não porque ele tenha mudado, mas porque Judy mudou a forma de olhar para ele. Essa talvez seja a maior coragem do filme. Mostrar que pessoas boas também podem errar, também podem reproduzir aquilo que sempre criticaram. E talvez seja justamente por isso que Judy se torna tão humana. Porque ela não é uma heroína perfeita. Ela é uma heroína que precisa encarar o próprio reflexo. Só uma perguntinha. Você tem medo de mim? Acha que posso enlouquecer? Que vou virar selvagem? Que eu posso tentar te devorar? Eu sabia. E eu que achei que alguém acreditava em mim. É melhor mesmo você não ter um predador como parceiro. Depois desse erro, Judy tinha todos os motivos para desistir. Ela perdeu o parceiro, perdeu a própria convicção. Era muito mais fácil voltar para a fazenda, fingir que tentou, dizer que o mundo nunca mudaria. Mas ela faz outra escolha. Ela volta, procura Nick, pede desculpas, não porque foi obrigada, mas porque entende que mudar o mundo começa quando você aceita mudar a si mesmo. Esse é o momento em que Judy deixa de provar que é uma boa policial e passa a provar que é uma boa pessoa. Eu fui ignorante e irresponsável e preconceituosa. Os predadores não devem sofrer por causa das minhas falhas. Eu tenho que consertar isso. Mas não vou conseguir sem você. Existe uma frase que diz que o caráter de uma pessoa aparece quando ninguém está olhando. Acho que Zootopia propõe outra ideia. O caráter aparece quando o mundo oferece todos os motivos para você deixar de ser quem é. Judy poderia ter escolhido o ressentimento, poderia ter escolhido o cinismo, poderia ter decidido que acreditar nas pessoas era ingenuidade, mas ela escolhe continuar. E talvez seja por isso que ela muda a Zootopia, não porque acabou com o preconceito. O preconceito continua existindo, não porque resolveu os problemas. Eles continuam ali. Judy muda a Zootopia porque prova que uma única escolha pode interromper um ciclo. O ciclo do medo, o ciclo da desconfiança, o ciclo de responder
ao ódio com mais ódio. Não importa que tipo de animal você é, seja um forte elefante ou uma raposa fraca. Eu suplico, tentem fazer do mundo um lugar melhor. Lembra da pergunta do começo? Quem você escolhe se tornar depois que o mundo decepciona você? Talvez essa seja a verdadeira história de Judy Hopps. Não a história de uma coelha que realizou um sonho, mas a história de alguém que se recusou a deixar que um mundo imperfeito decidisse quem ela seria. E talvez esse seja o tipo de heroísmo que mais faz falta hoje. Porque mudar o mundo é difícil, mas impedir que ele mude quem você é, às vezes, já é o começo de toda mudança. E é isso. Até logo. Relaxa, coelho, eu tô ligado no que você quer. Eu não quero ovos, a Páscoa tá longe. Aqui é um clube naturalista. Essa aqui é a Nang, uma elefanta. E elefantes têm uma excelente memória. É melindrosa, faz aula de yoga. Ele veio na quarta retrasada, lembra? Ele tava usando um suéter verde feito de tricô e uma calça novinha de veludo. Ah, era bem apertadinha, parecia embalado a vácuo. Bem justa. Lembra não, Nang? Levamos ele lá fora e ele entrou naquele baita carrão branco com roda cromada. Mas tava zoado. O terceiro cilindro tava falhando. Lembra não, Nang? Vem cá, por acaso você não se lembraria da placa do carro, não? Ah, eu lembro. THD03. Você ajudou pra caramba, obrigada. Eu disse que a Nang tinha uma memória de dar inveja. Ah, queria eu ter essa memória de elefante.